Olá pessoal, dando continuidade, às leituras, hoje eu vou ler uma parte do livro da filosofia. O Ortega y Gasset, o que é filosofia, ele explica, óbvio, o que é filosofia, e ele explica de uma forma filosofante, vamos dizer assim. Ele usa da filosofia para explicar a filosofia, ele usa o método filosófico em si, né? E esse livro aqui, ele vai dar um apunhalado geral. Ele vai dar uma visão geral de alguns filósofos, de várias épocas. Então, nada melhor do que um livro que introduz a filosofia e um livro que explique um pouco dos filósofos, né? Então, por isso que eu escolhi esse livro para completar a nossa jornada filosófica, filosofante, vamos dizer assim. Livro da filosofia. Introdução. Filosofia não é apenas atividade de pensadores brilhantes, porém excêntricos, como popularmente se pensa. Filosofia é o que todos fazemos quando estamos livres de nossas atividades cotidianas e temos uma chance de nos perguntar o que é a vida e o universo. Nós, humanos, somos criaturas naturalmente curiosas e não conseguimos deixar de fazer perguntas sobre o mundo, a nossa volta e o nosso lugar nele. Também somos equipados com uma capacidade intelectual poderosa que nos permite tanto raciocinar como apenas divagar. Ainda que não o percebamos, ao raciocinar praticamos o pensamento filosófico. Chegar às respostas para as questões fundamentais é menos determinante para a filosofia do que o próprio processo de busca dessas respostas pelos da razão. Em vez de aceitar sem questionamento as visões convencionais ou autoridade tradicional, os primeiros filósofos da antiguidade grega e chinesa foram pensadores que, insatisfeitos com a explicação usuais fornecidas pela religião e pelos costumes, procuraram respostas embasadas em justificativa racional, assim como compartilhamos nossas observações com antigos colegas. Eles discutiam ideias entre si, escolas entre aspas, para ensinar não apenas conclusões a que chegaram, mas a maneira como chegaram até elas. Eles encorajavam os alunos a discordar, a criticar ideias como meio de refiná-las e de alcançar visões novas e diferentes. Uma concepção popular equivocada é aquela do filósofo em isolamento, chegando sozinho às suas conclusões, pois isso dificilmente acontece. Novas ideias surgem por meio da discussão e investigação, análise crítica de ideias alheias, debate e diálogo. Nesse sentido, o filósofo arquetípico foi Sócrates. Nenhum escrito seu foi deixado para as futuras gerações, nem grandes ideias como conclusões de seu pensamento. Sócrates orgulhava-se de ser o mais sábio entre os homens, porque sabia que nada sabia. Seu legado é a tradição do debate e discussão dos questionamentos e suposição alheias para obter uma compreensão mais profunda e extrair verdades fundamentais. Os textos de seu discípulo Platão quase invariavelmente se apresentavam na forma de diálogos, com Sócrates como personagem principal. Muitos filósofos posteriores também adotaram o recurso do diálogo para apresentar ideias, exibindo argumento contra argumentos, em lugar de um simples relato de sua reflexão e conclusões. O filósofo que apresenta sua ideia ao mundo é sujeito a receber comentários que começam como sim, mas ou e se, entre aspas. Ao invés de aceitação restrita, na realidade os filósofos tendem a discordar ferozmente uns dos outros sobre quase todos os temas. Platão e seu discípulo Aristóteles, por exemplo,
tinham visão opostas em relação a questões filosóficas fundamentais, e desde então essas diferentes abordagens polarizaram as opiniões dos pensadores. Isso, por sua vez, provocou mais discussão, investigando o surgimento de mais ideias novas, mas com essa questão filosófica ainda continua a ser discutida e debatida. Por que os pensadores não apresentam respostas definitivas? Quais são, enfim, essas questões fundamentais tratadas pela filosofia através dos tempos, existência e conhecimento? Quando surgiram na antiga Grécia, cerca de 2.500 anos atrás, os primeiros filósofos tiveram seu senso de questionamento inspirado pelo mundo ao redor. Eles viam a Terra e toda a forma de vida que nela habitam, observavam o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, vivenciavam fenômenos naturais, clima, terremoto, eclipses, buscavam explicação para todas as coisas. Não mitos e lendas sobre deuses, mas algo que satisfazesse sua curiosidade, seu intelecto. A primeira questão que ocupou sua mente foi: do que é feito o universo? A qual logo se expandiu para: qual é a natureza do que quer que exista? Esse é o ramo da filosofia que agora chamamos de metafísica, embora muita da questão original tenha sido explicado pela ciência moderna. Questões relacionadas à metafísica, como por que algo em vez de nada, não são respondidas tão facilmente, uma vez que também existimos como parte do universo. A metafísica considera a natureza da existência humana e as implicações de nossas condições de seres conscientes. Como percebemos o mundo à nossa volta? As coisas existem independente da nossa percepção? Qual a relação entre mente e corpo? Existe tal coisa chamada alma imortal? O ramo da metafísica que trata de questões da existência, a ontologia, é amplo e forma base de grande parte da filosofia ocidental. Assim que os filósofos começam a submeter o conhecimento recebido ao teste de investigação racional, outra questão fundamental torna-se óbvia: como podemos saber? O estudo da natureza e dos limites do conhecimento forma uma segunda área importante à filosofia, a epistemologia. Em seu cerne, esta a questão de como adquirimos conhecimento, como chegamos a conhecer o que conhecemos. O conhecimento, ou parte dele, é inato ou aprendemos tudo a partir da experiência? Podemos conhecer algo exclusivamente a partir da razão? Essas questões são vitais para o pensamento filosófico, uma vez que precisamos ter confiança em nosso conhecimento a fim de raciocinar corretamente. Também temos que determinar o escopo e os limites de nosso conhecimento. Do contrário, jamais estaríamos seguros de que realmente sabemos o que pensamos, que sabemos, e que não fomos, de alguma forma, iludidos, entre aspas, pelos nossos sentidos a acreditar nisso. Lógica e linguagem. O raciocínio depende do estabelecimento da verdade das afirmações, que podem então ser usadas para desenvolver uma cadeia de pensamento até uma conclusão. Isso agora pode parecer óbvio, mas a ideia de construir um argumento racional diferenciou a filosofia das explicações supersticiosas e religiosas que existiam antes dos filósofos. Esses pensadores arquitetaram uma forma de assegurar que as suas ideias tivessem validade, e que surgiu do pensamento deles foi a lógica, técnica de raciocínio gradualmente aperfeiçoada. A superstição deixa o mundo inteiro em chamas, a filosofia extingue. Voltaire. Questionar é atributo de um filósofo, porque não há outro início para a filosofia além desse, já dizia Platão. O que surgiu do pensamento deles foi a lógica, a técnica de raciocínio gradualmente aperfeiçoada. Ao longo do tempo, a princípio apenas uma ferramenta útil para analisar a consciência de um argumento e lógica, desenvolveu regras e convenção próprias, tornando-se ela mesmo outro ramo importante da filosofia.
Como grande parte da filosofia lógica tem conexões íntimas com a ciência, a matemática em particular. A estrutura básica do argumento lógico, iniciado com uma premissa e construído por meio de uma série de passos até a conclusão, é a mesma demonstração matemática. Não é surpresa, assim, que os filósofos tenham recorrido muitas vezes à matemática em busca de exemplos e de verdades evidentes e indiscutíveis. Muitos dos grandes pensadores, de Pitágoras a Descartes e Leibniz, foram matemáticos completos, embora a lógica passe a impressão de ser ramo mais exato e científico, entre aspas, da filosofia, um campo em que as coisas estão ou certa ou errada. Uma observação mais detalhada sobre o tema revela que as coisas não são tão simples. O avanço da matemática no século X desafiaram as regras da lógica estabelecidas desde Aristóteles. E mesmo nos tempos antigos, os famosos paradoxos de Zenão e de Eleia extraíram conclusões absurdas e a partir de argumentos aparentemente irrepreensíveis. Grande parte do problema é que a lógica filosófica, diferentemente da matemática, expressa-se em palavras e não em números ou símbolos, e está sujeita a ambiguidades e sutilezas inerentes à linguagem. Construir um argumento baseado na razão envolve usar a linguagem com cuidado e precisão, examinando a afirmação e argumentos que podem ter certeza de significarem exatamente o que imaginamos que significam. E quando estudamos os argumentos alheios, temos de analisar não apenas seus passos lógicos, mas também a linguagem que usam para averiguar se as conclusões são consistentes. Nesse processo floresceu, no século XX, outro campo de conhecimento, a filosofia da linguagem, que investiga os termos e seus significados. Moralidade, arte e política. Como a linguagem é imprecisa, os filósofos tentam esclarecer o significado em sua busca por resposta a questões filosóficas. O tipo de pergunta que Sócrates fez aos cidadãos de Atenas buscou chegar ao cerne do que eles realmente acreditavam que eram certos conceitos. Sócrates fazia perguntas aparentemente simples, como o que é justiça, o que é beleza, não apenas para trazer significado à luz, mas também para explorar os próprios conceitos. Em discussões desse gênero, Sócrates desafiou preceitos sobre a maneira como vivemos e sobre as coisas que consideramos importantes. O exame sobre o significado de levar uma vida virtuosa, sobre a justiça e felicidade e como alcançá-las, é sobre como devemos nos conformar e sobre como devemos nos comportar, forma base para o ramo da filosofia, conhecido como ética ou filosofia moral. O ramo que deriva da questão que constitui a beleza e a arte, por sua vez, é conhecido como estética. Para além da consideração sobre questões éticas referentes à vida dos indivíduos, é natural que se pense sobre o tipo de sociedade no qual gostaríamos de viver, como ela deveria ser governada, os direitos e responsabilidades de seus cidadãos e assim por diante. A filosofia política trata dessas ideias desde a República de Platão, o Manifesto Comunista de Marx. Os filósofos seguiram vários modelos a partir de suas crenças sobre como a sociedade deveria se organizar. Religião, Ocidente e Oriente. Os vários ramos da filosofia não estão apenas interligados, mas sobrepõem-se consideravelmente, sendo às vezes difícil de definir a área pertencente à ideia particular. A filosofia também ultrapassa os limites das várias disciplinas diferentes, incluindo a ciência, a história e as artes. Criada a partir do questionamento dos dogmas religiosos e superstições, a filosofia também investiga a própria religião, formulando perguntas como: Deus existe? Ou temos uma alma imortal? Tais questões têm suas raízes na metafísica, mas implicações também na ética. Por exemplo, alguns filósofos perguntam se nossa moralidade vem de Deus ou se é uma construção humana, e isso, por sua vez, suscitou um grande debate sobre o livre-arbítrio da humanidade. Nas filosofias orientais que evoluíram na China e na Índia, particularmente o taoísmo e o budismo,
Os limites entre filosofia e religião são tênues, ao menos para o modo de pensar ocidental. Isso marca uma das maiores diferenças entre filosofia ocidental e oriental. Embora em geral não seja resultado de revelação divina ou dogma religioso, as filosofias orientais estão muitas vezes ligadas de maneira intrincada com o que poderia considerar questão de fé. Ainda que com frequência se use raciocínio filosófico para justificar a fé no mundo judaico-cristão e islâmico, fé e crença se integram na filosofia oriental de um modo que não encontra paralelo no Ocidente. Os pontos de partida dessas duas tradições filosóficas também diferem. Aquilo que os antigos gregos viam como metafísica era matéria devidamente tratada pela religião segundo o olhar dos primeiros filósofos chineses, que assim preocupavam-se mais com a filosofia moral e política. Seguindo o raciocínio. A filosofia nos presenteou com algumas das mais importantes e influentes ideias da história. Este livro apresenta uma coleção dessas ideias, proveniente dos mais conhecidos filósofos aqui resumidas em citação bem conhecidas como síntese vigorosas também, mais célebre citação da filosofia, seja Cogito ergo sum, de Descartes, trazida do latim como penso logo existo. Trata-se de uma das ideias centrais da história da filosofia, delimitando um momento decisivo do pensamento que nos conduziu à era moderna. Por si só, contudo, a citação não significa muito, e a conclusão de uma linha de argumentos sobre a natureza da certeza, e faz sentido somente quando examinamos o raciocínio que a sustenta, e apenas quando examinamos onde Descartes foi com a ideia, ou seja, quais as consequências daquela conclusão, que percebemos sua importância. Muitas das ideias contidas neste livro podem parecer enigmática à primeira vista. Algumas talvez soem evidentes, outras paradoxais ou desafiadoras do senso comum. E também há aquelas que parecem sob medida para testar a sentença irreverente de Bertrand Russell de que a questão principal da filosofia é começar com algo tão simples que dê a impressão de não valer a pena ser enunciado e terminar com algo tão paradoxal em que ninguém irá acreditar. Mas por que essas ideias são tão importantes? Sistema de pensamento. Em alguns casos, as teorias apresentadas neste livro foram as primeiras de seu gênero na história do pensamento. Embora certas conclusões possam hoje parecer óbvias, em retrospecto foram surpreendentemente novas em sua época e, apesar de sua aparente simplicidade, podem nos servir para examinar coisas que admitimos como certas. As teorias abordadas no livro, que parecem ser paradoxais e contrárias ao senso comum, são as ideias que realmente questionam nossa suposição sobre nós mesmos e o mundo, e elas também nos fazem pensar em novas maneiras de ver as coisas. Há várias ideias aqui concernentes à questão sobre as quais os filósofos ainda estão ponderando. Algumas se relacionam a outros pensamentos e teorias em diferentes campos do pensamento do mesmo filósofo.
Outras emergem da análise ou crítica da obra de outro filósofo. Tais ideias podem integrar uma linha de raciocínio que se estende ao longo de várias gerações e mesmo século, ou ainda constitui o conceito central de uma escola, entre aspas, filosófica específica. Muitos dos grandes filósofos organizaram sistemas, entre aspas, integrado de filosofia com ideias interconectadas. Suas opiniões sobre como adquirimos conhecimento, por exemplo, como pode ter levado a uma visão metafísica particular sobre o universo e a alma do homem. Isso, por sua vez, guarda implicação sobre o tipo de vida que o filósofo acredita que devemos levar e que tipo de sociedade ideal seria ideal. E, por sua vez, esse sistema inteiro de ideias apresenta-se como o ponto inicial para o filósofo, consequentemente. Devemos lembrar também que essas ideias quase nunca se tornam datadas. Elas ainda têm muito a nos dizer, mesmo quando os filósofos e cientistas subsequentes provavam que suas conclusões estavam erradas. De fato, muitas das ideias rejeitadas durante séculos provaram ser surpreendentemente prescientes, como teorias dos antigos atomistas gregos, por exemplo. De maneira notável, tais pensadores estabeleceram um processo da filosofia, maneiras de pensar e organizar nossos pensamentos. Convém lembrar que essas ideias são apenas uma pequena parte do pensamento de cada filósofo, em geral, a conclusão de uma longa linha de raciocínio. Ciência e sociedade. Essas ideias seminais também espalharam sua influência além da filosofia. Algumas geraram movimentos científicos, políticos ou artísticos. Muitas vezes a relação entre ciência e filosofia é de intercâmbio, com ideias de um lado informando o outro. De fato, há todo um campo da filosofia que estuda o pensamento por trás dos métodos e práticas científicas. O desenvolvimento do pensamento lógico influenciou o modo como a matemática evolui até se tornar uma base do método para o método científico que se vale da observação sistemática para explicar o mundo. Já as ideias sobre a natureza do eu e consciências desenvolveram-se até a ciência da psicologia. O mesmo é verdadeiro para a relação da filosofia com a sociedade. Toda espécie de ética encontrou adeptos em líderes políticos ao longo da história, investigando a evolução, moldando a sociedade nas quais vivemos hoje. As decisões éticas tomadas em todas as profissões têm dimensão moral que são influenciadas pelas ideias dos grandes pensadores da filosofia. Por trás das ideias, as ideias filosóficas são influenciadas pelo contexto social e cultural em que foram formuladas pelos filósofos. Quando as examinamos, obtemos um retrato de certas características racionais e regionais, assim como o sabor da época específica. Os filósofos estudados aqui apresentam personalidade distinta. Alguns pensadores são otimistas e outros pessimistas. Alguns são detalhistas e outros pensam em vastos horizontes. Alguns se expressam em linguagem clara e precisa e outros de forma poética, densa, abstrata, nem sempre simples de destrinchar. Ao ler essas ideias nos textos originais, você não vai apenas concordar ou discordar do que dizem aqui o raciocínio que levou às conclusões, mas também forma uma imagem de que tipo de pessoa está por trás desses pensamentos. Você poderá, por exemplo, entusiasmar-se com o espirituoso e encantador Hume, apreciando sua prosa magnificamente clara, mesmo que sinta pouco vontade com o que ele tem a dizer, ou então deleitar-se com o discurso persuasivo de Schopenhauer, ainda que experimente a sensação de que o autor não era um homem particularmente agradável. Acima de tudo, esses pensadores foram e ainda são interessantes e estimulantes. Os melhores também se destacam como grandes escritores. Seus textos originais podem ser tão prazerosos quanto a prosa de ficção. Podemos apreciar não apenas seus estilos literários, mas também seu estilo filosófico.
O modo como apresenta seus argumentos, além de nos estimular a mente, pode ser tão elevado quanto a arte, tão elegante quanto a demonstração matemática, tão espirituoso quanto o orador inspirado. A filosofia não trata simplesmente de ideias, é um modo de pensar. Muitas vezes não há resposta certa nem errada, e filósofos diferentes com frequência chegam a conclusões radicalmente diversas em sua investigação sobre a questão que a ciência não pode e a religião não ousa explicar. O prazer da filosofia, o autoconhecimento, a curiosidade são atributos humanos, assim como a excitação da exploração e a alegria da descoberta. Com a filosofia atingimos algum tipo de euforia proporcionada pela atividade física e mesmo prazer, experimentação, apreciar as artes, acima de tudo, temos a satisfação de chegar às crenças e ideias por meio de nossos próprios raciocínios e não por imposição da sociedade, religião, da escola ou mesmo dos filósofos consagrados. Nota de rodapé. Frase, abre aspas. No início do pensamento está no desacordo, não apenas com os outros, mas também conosco. Eric Hoffer. Abre aspas. O ceticismo é o primeiro passo em direção à verdade. Denis Diderot. Fecha aspas. Terminamos aqui a introdução do livro, o livro da filosofia.